Imagine ser forçado a abandonar sua identidade, sua liberdade e até seu corpo. Tudo para satisfazer os caprichos do homem mais poderoso do mundo. Essa é a história perturbadora de Esporo, um jovem transformado à força na esposa do imperador romano, Nero. Uma história de obsessão, loucura e perversão do coração do Império Romano. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é real e vai te chocar. Esporo, ou Espuro em latim, era um jovem escravo de origem incerta. Muitos acreditam que ele teria entre 13 a 16 anos, quando atraiu a atenção do imperador Nero. Fontes antigas o descrevem como um adolescente de beleza incomum, com traços finos e femininos, e isso acabou sendo sua maldição. Para entender o que aconteceu, é preciso conhecer o Nero. Subiu ao poder aos 16 anos e ficou conhecido como um dos imperadores mais cruéis, excêntricos e narcisistas da história. Assassinou sua mãe, sua esposa, incendiou Roma e depois culpou os cristãos. Mas o lado mais obscuro de Nero não estava apenas na política, e sim na sua vida íntima. Nero tinha uma esposa chamada Popeia, Sabina, por quem era apaixonado, mas em um excesso de raiva durante uma discussão, ele chutou violentamente e ela, grávida, morreu. Devastado pela culpa e pelo desejo, Nero procurava desesperadamente alguém que pudesse substituí-la, então ele encontrou Esporo. De acordo com o historiador romano Suetônio, Nero ordenou que Esporo fosse castrado. Sem escolha, o jovem foi mutilado cirurgicamente para que sua voz, seu corpo e sua aparência permanecessem feminino. Mas Nero foi além. Ele não queria apenas um amante, ele queria sua esposa de volta e fez de Esporo exatamente isso. Nero mandou vestir Esporo com roupas luxuosas de mulher. Deu a ele o título de imperatriz. Organizou até mesmo um casamento público, com direito a dote, véu de noiva e convidados ilustrados. Em várias ocasiões, Esporo era exibido em público ao lado de Nero, tratando como sua legítima esposa. O imperador chegou a beijá-lo em frente ao senador chamado de Popeia Recarnada. O que ninguém dizia em voz alta era que aquele casamento era uma farsa construída com dor, violência e poder absoluto. A vida de Esporo, a partir de então, foi de luxo e sofrimento, cercado por joias, banquetes, palácios, mas sempre sob controle. Ele era a marionete de um tirano. Não se sabe se Esporo jamais conseguiu escapar ou protestar. Era apenas um adolescente castrado, isolado, vivendo o papel de quem não escolheu. E ainda assim, o show precisava continuar. Em 68 a.C., os abusos do Nero chegaram ao limite. O senador o declarou inimigo público. Abandonado por todos os imperadores, tirou a própria vida, mas mesmo nesse momento, Esporo estava lá. Algumas fontes dizem que Esporo foi forçado a encenar o funeral de Popeia após a morte de Nero, como se fosse a última humilhação de um espetáculo macabro que nunca foi seu. Após a morte de Nero, Esporo foi capturado pelo novo imperador, que via nele o símbolo de vergonhoso da era anterior. Para evitar a humilhação pública, Esporo foi condenado a um destino cruel, o suicídio. Com apenas 18 a 19 anos, ele tirou a própria vida, silenciosamente para sempre, apagando a história oficial, mas não da memória. A história de Esporo não é apenas uma curiosidade antiga. É um alerta sobre o que acontece quando o poder absoluto encontra a perversidade humana e sobre o abuso de identidade apagada, a total ausência de escolha. Também um refresco profundo sobre o silêncio da história. Quantas outras vítimas foram esquecidas porque não podia falar. Esporo nunca teve a chance de ser ele mesmo. Foi moldado, controlado, explorado e apagado. Mas agora sua história está sendo contada e você pode ajudar a espalhar essa verdade. Se esse vídeo
te impactou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que nunca ouviu falar de Sporo. A história precisa ser lembrada, mesmo que doa.